Pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor, consultor e tradutor-intérprete aqui na Império Com. A dica gramatical de hoje é bem interessante, tá? Ela é simples, porém utilizaremos um verbo de ação juntamente com a estrutura do presente perfeito, present perfect, e estudaremos o efeito fazendo um comparativo com a língua portuguesa. A frase é a seguinte: What have you done? What have you done? Vejamos. Podemos traduzir a frase como: O que você fez? Às vezes, pessoas perguntam: Professor, e se eu traduzisse como: O que você tem feito? Veja bem, por tratar-se de um verbo de ação, tá? Não trabalha a ideia de continuidade de uma ação começada, porém não terminada. Nesse caso, a tradução passa a ideia de que estamos falando de resultado, tá? E não da ação em si, da ação praticada. Porque ao pegarmos a estrutura do passado simples, what did you do, traduzimos como o que você fez, mas estamos referindo-nos da ação. Falamos da ação e não do resultado. Pode gerar resultado? Sim, mas não estamos falando de resultado. Agora, ao falarmos what have you done, estamos especulando a respeito do resultado e não da ação praticada em si. O que é muito interessante, porque na língua inglesa existe essa diferença. Tá? Existe essa diferença, ela é bem clara. Tá? Eu vou citar um pedacinho, né, uma cena de um filme, tá? Que é o Homem-Aranha, que faz parte da primeira trilogia, com o Willem Dafoe, tá? E o Tobey Maguire. O Willem Dafoe faz o Duende Verde e o Tobey Maguire o Homem-Aranha. A situação é a seguinte: o Duende Verde, ele está no topo lá de uma torre, tá? E ele fez como prisioneira a namoradinha do Homem-Aranha, a Mary Jane Watson, tá? E aí ele sobe naquele paraglide dele e lança mísseis, foguetes na casa das máquinas, tá? E estoura tudo e faz uma bagunça danada, tá? Então, ou seja, aí no que estoura lá, explode a casa das máquinas, o bondinho para, né? Aí carro bate, acontece acidente, ou enfim, acontece uma bagunça enorme. Nisso o Homem-Aranha chega e no que ele olha toda aquela confusão, ele diz a seguinte frase: Jesus Goblin, what have you done? Bom, aí, o que o Homem-Aranha quis dizer com what have you done? Ele está especulando sobre o resultado. Que bagunça é essa? Olha só o que você fez. Então, na verdade, o que causou, né, aquela situação incômoda, né, aos olhos do Homem-Aranha, ele ficou indignado com aquilo, ele falou: nossa, mas o que é que você fez? Nossa, Duende, mas o que é que você fez? Então, naquela situação, o Homem-Aranha refere-se à confusão armada pelo Duende e não à ação praticada. Porque o que deixou ele estagnado é justamente carro batido, pessoas ali gritando, as crianças apavoradas no bondinho porque a casa das máquinas foi destruída. Ou seja, ali a causa do problema é o efeito e não a ação. Porque o Homem-Aranha, quando chega na situação, naquela cena, ele vê tudo estourado, tudo bagunçado, não é? Tudo ali desorganizado. Ou seja, aquilo é o efeito da ação praticada pelo duende. Tá? Por isso que ele utilizou o presente perfeito e não o passado simples. Porque quando ele especula sobre o resultado, ele usa o presente perfeito e não o passado simples. Por isso que ele chega no momento lá e diz: Jesus Goblin, what have you done? É muito interessante esse comparativo entre passado simples e presente perfeito. Tá? Porque em português, muitas vezes, traduzimos, tá, da mesma forma, só que em inglês tem essa diferença. E isso precisa ser bem claro para que quando utilizarmos tanto uma estrutura quanto a outra, possamos ser entendidos, tá? Sem causar
aquela questão da não compreensão por parte de quem não fala a língua portuguesa. É bem interessante isso. Portanto, what did you do refere-se à ação e what have you done refere-se ao resultado de uma ação parada. Mas antes de você chegar a essa conclusão, primeiramente, ao utilizar o presente perfeito, precisa-se primeiro observar a característica do verbo, tá? Não é porque utiliza esse presente perfeito que estamos falando, tá? Do resultado, depende do verbo, tá? Isso é uma dica bem legal. Nos próximos vídeos eu estarei exemplificando outros verbos utilizando a estrutura do passado simples e do presente perfeito para que possamos estudar o efeito, tá, desses dois pontos gramaticais, fazendo sempre o comparativo com a língua portuguesa. Sou Márcio Antunes, professor, consultor e tradutor-intérprete aqui na Império Com. Até o próximo vídeo.